Sejam bem-vindos ao O que Aprendemos aos Domingos. Aqui falamos sobre espiritualidade aplicada ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Participe você dessa conversa. Se inscreva no canal, curta e compartilhe os conteúdos. E contribua deixando o seu aprendizado nos comentários. Vem comigo nessa jornada sobre aprender a viver à altura de quem nós somos. Bem, nessa semana, nós ao estudarmos o convênio abraâmico, aprendemos que uma das bênçãos que Abraão recebeu foi a promessa de que, ao cumprir o convênio que fez com Deus, ele se tornaria uma bênção. E eu fiquei me perguntando, o que é isso de ser uma bênção? Como é que isso acontece? Como é que nós nos tornamos uma bênção? E, acima de tudo, como é que isso pode acontecer comigo? Como eu posso me tornar uma bênção? E pesquisando sobre esse assunto, na plataforma de discursos da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo, eu encontrei um discurso de 2024 de Neil Anderson. Não foi bem um discurso, na verdade foi uma palestra que ele deu e que está nos registros da BYU Speaks. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem consultar depois. Eu sempre comento que se você tem dúvida, e toda vez que você tiver dúvida sobre algum assunto em relação à espiritualidade, faça uma busca no Google pela, é, pela, pelos discursos da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo. Nessa plataforma, você poderá fazer uma busca pelo tema da sua dúvida, do princípio que você quer se aprofundar. E você vai ter uma lista de discursos de homens e mulheres, de diferentes faixas etárias, diferentes nacionalidades, diferentes percursos pessoais e profissionais, a respeito das suas experiências pessoais sobre aquele princípio. Para mim, é uma biblioteca de sabedoria humana. E sempre que eu faço uma pesquisa, eu saio mais fortalecida, mais esclarecida e com mais vontade de me aperfeiçoar. Eu vou deixar aqui para vocês também o link de acesso direto à biblioteca, para que vocês possam também usá-la, tá bom? Então, hoje eu vou usar principalmente o discurso de Neil Anderson sobre educando nossos desejos justos e vou usar algumas citações de outros discursos também. Eu achei muito interessante que ele começa o discurso dizendo assim: oro para que o que preparei possa ajudá-los, mesmo que minimamente, em seu discipulado pessoal. Então, ao assumirmos que nós queremos seguir uma conduta mais elevada, que nós queremos honrar os ensinamentos para os cristãos, os ensinamentos de Jesus Cristo, nós estamos assumindo um desejo de fazer o que é certo e de ser melhor na maneira que nós nos relacionamos conosco mesmos e com as outras pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que o desejo só não é suficiente? O que acontece entre o meu desejo de fazer o que é certo e de ser uma bênção para quem está ao meu redor e para mim mesma? E o que realmente eu sou no dia a dia? O que acontece aí nesse meio de caminho? O que acontece comigo? E é interessante que Neil Anderson ele fala sobre a importância de nós educarmos nossos desejos. Olha que interessante. Ele fala que a educação de nossos desejos é de suma importância para a nossa felicidade na vida. E eu fiquei pensando, o que é o processo de educação? O processo de educação é o processo pelo qual você adquire clareza, você recebe informações sobre determinado tema e você adquire clareza sobre aquele assunto. Essa clareza em determinados processos de educação, principalmente os processos que são usados para que você adapte-se ou passe a exercer uma rotina diferente,
Por exemplo, o aprendizado profissional. Eu vou dar o exemplo da culinária novamente. Se você se imbuir em aprender as técnicas da gastronomia, você vai ter que treinar aquelas técnicas, por exemplo, cortar aquela cebola bem picadinha, né? Que tem algumas pessoas que fazem com maestria. Para o aprendizado daquela técnica, você tem que exercitar várias e várias vezes, até que aquilo se torna. Você nem pensa mais para fazer aquilo, você simplesmente faz, é a sua maneira de fazer, é a sua maneira de cortar a cebola, passa a ser parte de você. Da mesma maneira, quando nós estamos falando de valores e princípios, quanto mais nós exercitamos e mais aprendemos, nos educamos a respeito daquele princípio, mais capazes nós seremos de fazer. Então, é muito interessante que ele fala assim: existe um lugar dentro de nós que controlamos e criamos de forma única e individual. Esse lugar é o lugar dos nossos desejos, aquilo que eu quero. O que eu quero? Ah, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para minha família, para as pessoas com quem eu trabalho, para o meu próprio Deus. Eu quero ser uma bênção. Esse lugar é um lugar individual. Ninguém pode decidir por você. Você é que tem que decidir. E depois de decidir, você precisa se comprometer a agir de acordo com a sua decisão. Esse compromisso é uma responsabilidade que você assume. Significa que você vai fazer tudo correto e perfeito e que vai ser uma bênção em todos os segundos da sua vida daqui para frente? Não, não, não. O que significa é que você vai trabalhar nisso e você vai se comprometer a melhorar. E as escrituras estão cheias de referências que falam como o Senhor ama o esforço. Ele nunca chamou pessoas perfeitas e óbvias para as suas maiores missões. Ele sempre chamou pessoas esforçadas. Ok? Eu tenho até uma experiência para partilhar com vocês em relação a isso. Na semana passada nós falamos sobre a importância da bondade, né? De nós praticarmos a bondade. E esse vídeo de hoje é uma continuação. Eu tive uma experiência muito interessante no sábado. Eu tinha ido numa padaria aqui perto de casa, que tem um pão que nós adoramos, comprar o pão para minha mãe. E essa padaria é muito engraçada, porque tem momentos específicos onde o pão sai e começa a se formar ali uma fila de pessoas à espera, ali no lugar onde ficam os pães, para que quando o pão fresco sai, elas irem conseguirem seu pão. E eu tinha chegado assim, logo que tinha saído uma fornada, mas quando eu cheguei já não tinha. Então eu fui a primeira pessoa da fila. E demorou assim cerca de 15, 20 minutos e ia sair outra fornada. E aquela fila começou a se formar novamente atrás de mim. Então, quando eu estava ali esperando, o padeiro desceu com as bandejas e tal para repor. Na hora que ele colocou o pão, algumas pessoas que estavam atrás de mim avançaram e começaram em direção ao local do pão de sal lá, que é o que minha mãe gosta, e iam pegar aquele pão e desrespeitando totalmente a sequência da fila. E eu fiquei tão surpresa e tão chateada com aquilo que eu fui e peguei uma daquelas pazinhas de pegar, quase peguei da mão de um homem que estava atrás de mim, que ia passar à minha frente, né? Que pequenos momentos da nossa vida, a gente pode escolher ser uma vergonha ou a gente pode escolher ser uma bênção na vida de outra pessoa, né? E ele me viu ali, ele estava ali, ele ia realmente passar na minha frente de uma outra senhora que estava atrás de mim. Mas eu fui mais rápida e peguei o pegador e peguei o meu pão e fui embora. Quando eu cheguei no estacionamento da padaria, que eu sentei no carro, eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem, uma das pessoas que assistiu o vídeo da semana passada, ela partilhava como aquele vídeo a tinha inspirado e como ela estava se esforçando a ser uma pessoa mais bondosa.
Imediatamente eu me lembrei da minha avidez lá na hora de pegar o pão e pensei, poxa, eu podia ter sido um pouquinho mais gentil. E mesmo que aquele homem não estivesse sendo educado, eu podia ter me comportado de uma maneira mais gentil, né? E, e eu partilho essa experiência para vocês verem que é pressuposto que a gente vai falhar, tá? Importa é o esforço contínuo que nós fazemos para melhorar, para cada dia nós fazermos menos o que é errado. Não é que isso é uma tolerância infinita dos mesmos erros, ok? Mas significa que há uma tolerância do nosso esforço genuíno, sincero, de dizer, olha, eu podia ter sido melhor e eu espero ter outra oportunidade de ser melhor. E é assim que funciona o aprendizado. É você fazer e fazer e fazer e se esforçar para fazer cada vez melhor, até que você não precise nem pensar. Essa vai ser simplesmente a sua única maneira de reagir. Então ele fala assim: nossos desejos são profundamente importantes e estão na base de como escolhemos viver nossas vidas. Então, isso é ser uma bênção. Eu escolho ser uma bênção quando eu escolho viver de maneira a não frustrar quem está perto de mim, a não deixar ninguém que está perto de mim abandonado, a não reagir com hostilidade. Então, existem inúmeras pequenas escolhas que nós precisamos fazer nesse processo de aprendizado. Aí ele fala assim, ele cita as palavras de um outro líder, Becapeca, e ele fala assim: eu quero ser bom. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu quero ser bom. E descobri na minha vida que foi crucial estabelecer isso entre mim e o Senhor. Um compromisso, né? Para que eu soubesse que Ele sabia para que lado eu havia entregado o meu arbítrio, a minha escolha. Ter a liberdade de escolha não significa que você pode escolher qualquer coisa. Significa que você tem a responsabilidade de honrar quem você é e escolher o que é correto para o seu bem, para o bem das pessoas que estão ao seu redor, para o bem da comunidade que você nasceu com potencial para impactar. A sua escolha nunca é sobre você só. Ela sempre é sobre quem você é e quem você impacta. E isso nos traz felicidade. E ele continua dizendo: fui até ele e em essência disse: não sou neutro. E o Senhor pode fazer comigo o que quiser. Se precisar do meu voto, ele está aí. Não me importo com o que o Senhor faça comigo. E o Senhor não precisa tirar nada de mim, porque eu entrego tudo ao Senhor. Tudo que possuo e tudo que sou. E isso faz toda a diferença. Tudo que possuo e tudo que sou, inclusive a minha vontade, a minha necessidade de pertencer, que às vezes me faz assumir comportamentos vergonhosos para me encaixar em determinados grupos adoecidos, e também entrego o meu ego, a minha necessidade de me sentir valorizada. Entrego tudo isso na mão do Senhor. E ele fala assim: creio e espero que cada um de nós aqui hoje queira ser bom. E eu também sei disso. Cada um de nós quer, na verdade, ser bom, quer, na verdade, ser uma bênção para si mesmo e para o outro, quer fazer o bem. Por que, Carol, você diz isso? Porque está na nossa natureza. A gente pode até se agarrar a conceitos culturais que estimulam a hostilidade, a agressividade, o combate, a divisão entre pessoas, entre lados, mas isso só nos adoece. Isso não nos traz felicidade. A nossa verdadeira felicidade, comprovadamente, cientificamente, espiritualmente, filosoficamente, está na nossa capacidade de estabelecer conexões uns com os outros. Então,
eu trouxe para vocês, já que ele fala sobre educar esse nosso desejo, é, al- uma tabela com alguns pontos que nós precisamos educar, que são frequentes e que eu pensei, eu posso começar por esses pontos. São 4 pontos. E eu pensei, eu posso começar por me educar em relação a esses 4 pontos. São os pontos muito frequentes, infelizmente, e que impedem cada um de nós de vivermos essa coisa maravilhosa que é nos tornarmos uma bênção na vida das pessoas que nos rodeiam e para nós mesmos. Então, a primeira, é, Anderson, antes disso, ele fala: podemos moldar os nossos desejos, podemos educar nossos desejos, podemos, com paciência e tempo, nos tornarmos mais do que nós somos hoje. Então, eu trago aqui esses pontos que eu quero partilhar com vocês para a gente refletir e para a gente abandonar e se tornar melhor em relação a esses pontos. O primeiro é rótulos depreciativos e sarcasmo. É usar repetidamente rótulos depreciativos para nos referirmos aos outros e usarmos o sarcasmo. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com os amigos, líderes também, e um dos amigos, pessoas adultas, foi se referir a um jovem, e ele falou, ele não lembrava o nome do jovem, e ele falou assim: aquele cara, ou aquele moreninho. O fato de você não lembrar o nome de alguém não significa que você precise identificar aquela pessoa de maneira depreciativa. Carol, você está dizendo que ser moreninha é depreciativo? Não, eu estou dizendo que a maneira que foi usada era depreciativa. Então, o que, que a gente aprende no Evangelho de Jesus Cristo sobre isso, né? Primeiro, o que é o sarcasmo? O que é usar essa forma dissimulada de depreciar os outros? O sarcasmo é uma figura de linguagem, é uma maneira de falar algo baseada na ironia, caracterizada por um tom ríspido, mordaz ou zombateiro. Com o objetivo, lembra que eu falei para vocês que a hostilidade nunca é sem querer? O que caracteriza a hostilidade é que é intencional. Você sabe para quem você direciona. O objetivo é de ofender, ridicularizar ou criticar alguém de forma ácida. E a definição continua. É uma arma de hostilidade passiva. Então, quando eu falo de alguém com sarcasmo ou emito na brincadeira, sem intenção, comentários depreciativos, eu estou usando uma arma hostil contra aquela pessoa. E nenhum de nós quer ser isso. Todos nós queremos e devemos e fomos criados para ser bênçãos. Pessoas de conexão, pessoas que se ligam umas às outras, que fortalecem umas às outras. Então, como eu posso desejar isso e continuar usando essa figura de linguagem do sarcasmo? Percebem que é uma incongruência que não faz muito sentido? Então, eu gostaria de convidar vocês a abandonarem. E esse convite não é um convite só meu, não. Na conferência de 2007, nosso querido Jeffrey Holland, ele falou: obviamente, a fala depreciativa de qualquer tipo é proibida a todos os que se chamam de discípulos do Salvador. Obviamente, a fala depreciativa, usar esse tipo de prática em relação a outras pessoas, de qualquer tipo que seja, considerada sem intenção ou direta, né? É proibida a todos os que se chamam discípulos do Salvador. No dia do juízo, seremos julgados não apenas pelo que fizemos, mas também pelas palavras que proferimos. Esse foi um discurso de 2007. Nenhum de nós deve ser tão descuidado em seu tom de voz ou tão rude em suas palavras que os outros se sintam diminuídos ou indignos. Uma outra prática, que essa citação essa é de Russell M. Nelson, ele fala sobre o tom de voz. Existe uma prática cultural de que quando eu quero silenciar o outro,
eu falo mais alto. Isso é uma dificuldade de comunicação. Eu tenho aprendido muito isso e tenho me tolhido muito em relação a isso. Eu aprendi a me relacionar assim. Quando eu queria ser ouvida, eu elevava o tom da voz. Mas é uma tradição errada de comunicação. E eu tenho me policiado e posso dizer que já avancei bastante nisso, em abandonar essa maneira de me comunicar quando a outra pessoa não está ouvindo. Nunca foi com o objetivo de fazer a outra pessoa calar, foi com o objetivo de ser ouvida. Então, às vezes, nós assumimos esse tipo de comunicação, porque nós também não estamos sendo ouvidas, mas existem outras maneiras de fazer, ok? Então, se você é um homem ou uma mulher adulto que aprendeu a fazer com que o outro calasse através de gritos, existem outras maneiras de se fazer ouvido. E sempre que você se sentir inclinado a gritar com alguém, diga àquela pessoa que você não está preparada para falar sobre aquilo naquele momento, mas que você irá conversar com aquela pessoa depois. Se você fizer naquele momento, você sabe que ambos vão se ofender. E não é isso que você quer. Não é esse o resultado que você quer. Nós podemos ser mais eficientes quando temos dissensões, né? Então, retire-se. Diga, olha, eu considero você, eu respeito você, e se eu for falar com você agora, a gente vai se ofender. Então, eu volto depois e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Isso diz sobre quem você é e sobre o respeito que você tem em relação ao outro. E, continuando a falar sobre isso e usando Dallin Oaks, ele fala sobre a frequente necessidade de civilidade, mesmo quando nós discordamos. Em um discurso sobre racismo e desafios sociais, ele destacou: todos nós somos filhos de Deus e temos o mandamento de amar uns aos outros. Como seguidores de Cristo, devemos abandonar a linguagem de desprezo e da divisão e buscar compreensão. E falando sobre isso também, Russell M. Nelson, ele falou sobre nenhum identificador. Sabe essa coisa de se dirigir aos outros por determinados rótulos? Deve substituir, suplantar ou ter prioridade sobre esses 3 nomes fundamentais: filhos de Deus, filho do convênio e discípulo de Jesus Cristo. Qualquer identificador que não esteja em harmonia com esses 3 rótulos acabará por decepcioná-lo. É interessante que nesse discurso ele usa uma expressão muito profunda. Ele fala assim, que os rótulos e as linguagens divisivas que colocam a gente em grupos opostos, né? Direita, esquerda, família e não família e não sei o quê. Ele fala que esses rótulos podem obscurecer nossa verdadeira identidade. Obscurece a maneira como eu vejo o outro e eu termino esquecendo quem é aquele outro, que é um ser humano como eu, é um filho de Deus como eu. E eu termino esquecendo quem sou eu, que sou um filho de Deus, irmão daquele outro. Isso nos afasta. Quem ganha quando a gente se afasta? Quem ganha quando a gente resolve não dialogar mais? Quem ganha quando nós damos as costas uns aos outros? Quem ganha quando a prática de virar as costas uns aos outros se torna uma coisa normalizada? Quantos casos de abandonos, né, nas trilhas nós vimos recentemente, de comportamento vergonhoso, da prática de abandonar o outro, de dar as costas aos outros? Quem ganha com isso? Não somos nós, não é a humanidade. Então, continuando, eu trouxe as palavras de um rabino, Jonathan Sacks. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que com as palavras nós criamos mundos, mas também nós podemos destruí-los. Quando usamos a linguagem para diminuir os outros, estamos diminuindo a imagem de Deus neles e em nós mesmos. É interessante como líderes de diferentes religiões falam a mesma coisa sobre o hábito de usar a linguagem depreciativa
e ser rude com o outro para silenciá-lo. Será que todos eles estão errados? Será que só aquele amigo ou aquele seu grupinho que se reúne para falar mal do outro é que está certo? Será que esses homens inspiradores e mulheres estão errados e só você que está certa? Será que o Salvador Jesus Cristo estava errado e só o grupinho a quem você quer tanto pertencer está certo? Será que você está vivendo à altura de quem você realmente é quando você replica e ensina seus filhos e familiares a depreciar o outro para se sentir mais legal, mais confortável, mais valorizado? Por que que nós fazemos isso? Por que que a gente não cultiva a nossa própria luz, a nossa natureza divina? Por que que a gente insiste que uma maneira de ter brilho é depreciando o brilho do outro? A gente não tem que parar de fazer isso? A gente não tem que se envergonhar e ser quem nós realmente somos? Então, continuando, eu lembrei que a minha mãe, ela fazia uma coisa muito interessante quando nós éramos jovens, adolescentes. Toda vez que a gente estava possesso, irado, que a gente estava sendo mal criado, ela pegava a gente e colocava a gente na frente do espelho. E ela dizia assim: olhe para você, olhe para o seu semblante. É essa pessoa que você quer ser? Então, isso me faz lembrar o que a gente começou falando sobre o nosso desejo e compromisso de ser uma bênção, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que ajuda a si mesmo e o outro, de ser uma pessoa que contribui. Não é essa pessoa do espelho que se junta em grupos nos estacionamentos e nos cantos dos clubes e das capelas para falar mal do outro, para rir do outro, para colar adesivos depreciativos no outro, para virar as costas ao outro. Essa não é a pessoa que nós queremos ser. Se nós pudéssemos nos ver quando nós estamos falando e fazendo essas coisas, nós nos envergonharíamos. Como diz a Escritura, nós desejaríamos que todas as pedras do universo caíssem na nossa cabeça. Então, eu lembro que recentemente eu tive uma experiência. Eu tenho uma amiga extremamente elegante na maneira de falar. E eu lembro que a semana passada eu tive uma experiência. Eu tenho uma carreata passando aqui. Eu fui comprar frutas para minha mãe e estacionei o carro lá no mercado das frutas. E eu acabei de estacionar. O segurança se aproximou de mim e falou assim: senhora, é, eu estou me oferecendo para trabalhar como motorista e segurança pessoal. Eu posso deixar meu contato com a senhora, se a senhora tiver necessidade, ou se a senhora conhecer alguém que precise de um motorista ou de segurança social? Eu disse: claro. E eu fiquei pensando: será que aquele homem me viu fazer alguma barbeiragem e pensou, não, ela precisa de um motorista, né? E eu fiquei pensando assim: puxa, o que que eu fiz, né? E aí eu estava comentando com essa minha amiga e rindo, e ela, extremamente gentil, extremamente delicada, ela falou assim: eu não acho que foi isso, amiga. Eu acho, na verdade, que ele olhou para você e achou que você era muito rica e que você merecia ter um motorista com essa sua luz, com esse seu brilho. E ele pensou: por que não oferecer para ela? Porque ela merece. Ela parece uma pessoa muito distinta, muito nobre. Ela precisa de um segurança e um motorista. E eu achei tão elegante essa resposta dela, tão muito melhor do que a minha resposta, que eu fiquei pensando: eu quero ser assim, eu quero ser essa pessoa que faz a outra pessoa se sentir, enxergar quem ela é, enxergar quem ela é. Essa não é uma característica de Jesus Cristo? De nos tirar do nosso lugar de baixa estima, de nos autodepreciar e fazer com que a gente enxergue quem a gente é. A gente não quer ser assim? Então, falando agora ao contrário, eu falei sobre o que os líderes dizem sobre não fazer, né? E agora eu vou falar o que eles dizem sobre fazer. Ele fala assim:
As palavras podem ser usadas para curar feridas e dar esperança. Elas podem ser bálsamo para a alma. A voz de um discípulo de Cristo deve ser a voz de um anjo, como dessa minha amiga, que traz boas novas e conforto. Vou repetir para a gente lembrar, quando vier o ímpeto de depreciar o outro, de ser sarcástico. Aí lembre disso, ó, a voz de um discípulo de Cristo deve ser a voz de um anjo, que traz boas novas e conforto. É isso que nós queremos ser. E o Rabino Sacks, ele fala, Deus criou o mundo com palavras. Nós, feitos à sua imagem, criamos mundos com as nossas. Nós criamos mundos onde aprisionamos as pessoas e colocamos elas num lugar rebaixado, né? Ou nós podemos criar mundos onde elas são elevadas e se desenvolvem e acreditam em seu potencial. Uma palavra de encorajamento pode mudar a trajetória de uma vida inteira. Isso não é apenas etiqueta, é o poder de dar vida a outra pessoa. Não é lindo isso? Como a minha amiga, ela me encheu de vida quando ela disse o que ela pensava sobre o oferecimento do motorista e do segurança. Ela encheu a minha manhã de sol, de alegria. Nós podemos usar nossas palavras para dar vida aos outros. Faça esse teste. Se esforcem para trazer vida ao dia de alguém e veja o semblante dessas pessoas mudarem. E nesse momento, vocês vão estar cumprindo a profecia de que vocês poderiam ser bênçãos, poderão ser bênçãos. Ok? Então, o segundo comportamento que a gente precisa ter cuidado é o que é culturalmente ensinado, que o tom de voz agressiva ou superior nos faz mais poderosos, mas não mais competentes, mais poderosos. Então, eu lembro que há um tempo atrás eu estava sozinha com as crianças e eu precisava de uma ajuda, de um apoio mesmo, não era nada físico nem financeiro, de um líder. E eu cheguei para ele e fui muito sincera e disse: Olha, eu realmente estou decepcionada porque eu não tenho esse apoio. Eu tinha onde eu estava e agora mudei e aqui eu simplesmente sinto que vocês me dão as costas, eu não sou ouvida. E a estrutura da igreja existe para que todos tenham apoio, né? Assim como eu apoiava as pessoas no meu trabalho, no meu chamado. E ele me disse assim: se você não está satisfeita, volte para o lugar onde você tinha apoio. Mude-se. Essa foi uma maneira verbal de me virar as costas. E o que que eu fiz? Eu me mudei. Em menos de 3 meses eu me mudei. E eu lembro que nessa unidade para onde eu fui, num determinado momento, eu conversei com o meu líder e era um jovem maravilhoso, um líder maravilhoso. E eu disse para ele: Olha, eu sei que você abdica da sua família, do tempo com a sua família, para às vezes me ouvir e me ajudar e me apoiar e me aconselhar. E eu quero te agradecer pelo sacrifício que você faz. E ele falou assim para mim: Mas Carol, nunca foi um sacrifício. Eu sempre aprendo muito como ser melhor com a minha família quando eu ouço o relato das outras pessoas, as preocupações das outras pessoas. Então nunca foi um sacrifício. Para mim sempre foi um privilégio. Percebem o brilho de como quando você decide que o outro pode te ajudar, que o outro pode, com as dores, com os sofrimentos, com as preocupações dele, ele também pode te ajudar a entender melhor você mesmo, a sua família. Percebe como todo mundo vira bênção e como há uma conexão de gratidão quando você resolve não viver do seu próprio umbigo? É sobre isso. Então, tem uma escritura aqui em João 4,7, onde nós lemos assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus.
quando nós estendemos nosso amor a nós mesmos e aos outros, nós aprendemos mais sobre quem é Deus e sobre qual é a nossa natureza divina, sagrada. E somos mais completos e plenos e felizes. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que eu acho muito, muito esclarecedora. Ela fala assim: palavras bondosas podem ser curtas e fáceis de dizer. Às vezes você nem precisa dizer uma palavra, é só a sua atitude. Mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. Você nunca saberá o bem que uma palavra de apreço pode fazer, até que veja o milagre de um rosto que volta a sorrir. Que nós possamos nos empenhar com esse nosso compromisso de cumprir a profecia de sermos uma bênção, para vermos as pessoas ao nosso redor voltarem a sorrir por aquilo que nós dizemos a ela, a maneira como aquilo que nós dizemos a nós mesmos, nos acolhermos, nos edificarmos e nos trazer alegria, a maneira como você fala sobre você mesmo. Isso é ser uma bênção. O terceiro ponto que que é comum e não condiz com o nosso compromisso, o desejo de ser uma bênção, e nós precisamos nos educar e deixar de usar esse ponto, é sobre falar sobre as pessoas ou fazer fofoca. Eu lembro que uma vez a gente estava indo comer uma pizza com um casal de amigos e surgiu o assunto sobre o divórcio. E eu achei muito interessante, porque todas pessoas adultas, e por que eu digo isso, pessoas adultas? Porque quando nós somos adultos, a gente não é mais levado pela opinião dos outros. E a gente tem a capacidade de analisar as coisas antes de concluir, porque a gente já viveu muita coisa, a gente já observou muita coisa. E isso tem que trazer algum tipo de sabedoria, né? A não ser que você se habitue sempre a pensar mal das pessoas. E aí tem alguma coisa que está errada. A natureza de Cristo é não suspeitar mal das pessoas. É acreditar que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Mesmo que o melhor que elas possam seja errado. Mas você não sabe completamente o que está acontecendo. Então eu lembro que nessa conversa, o que tinha acontecido é que esse casal tinha se separado e o esposo se mudou para outro lugar e deixou a esposa com 4 filhos adolescentes. Quem já teve filho adolescente sabe como é complicada essa altura, né? Agora você imagine você ser um pai de 4 adolescentes e você simplesmente se muda para outro lugar. E mesmo assim, aquelas pessoas naquele carro estavam acabando com a ex-esposa, dizendo como tinha sido a culpa dele ter deixado a família e como ele estava destruído por estar sozinho. Ora, meus amigos e minhas amigas, essa é uma estrutura de pensamento tão comum. E vou citar alguns casos para ver se vocês não identificam. É a mesma estrutura de pensamento. Quando algumas pessoas souberam do trágico acontecimento em que um pai assassinou 2 filhos para se vingar da esposa, muitas pessoas tiraram o foco da atrocidade e colocaram o foco na esposa, dizendo, mas ela traiu ele, quando ainda era até uma suposição. E essa é uma estratégia muito comum. Você tira o foco da pessoa que errou e coloca na vítima, e culpa a vítima, e silencia a vítima. É a mesma estrutura de pensamento que, quando vê uma situação de abuso, e principalmente em relação à mulher, diz, mas também com aquela roupa, o que ela queria? Quer dizer, a culpa é da vítima, de quem a agrediu, ter sido violento, criminoso,
mas a culpa é da vítima. E deixa eu ver se eu me lembro mais uma outra situação, que é a mesma estrutura de pensamento. A mesma estrutura de pensamento de, é, de quando a gente identifica. Ai, eu vou esquecer a última situação, peraí. A primeira foi da atrocidade, né? Que essa senhora foi submetida de ter a vida dos seus filhos cefadas e ainda ser acusada ainda. Isso é uma coisa que ela nunca mais vai se erguer, até que volte a encontrar seus filhos. E ainda assim ser pisoteada em praça pública, né? Em relação a essa situação desse divórcio, é a mesma estrutura. A mesma estrutura quando o líder diz assim, ah, não, mas eu insisti, ele que não quis ir. Ele que não quis ir. Quer dizer, você tem toda uma construção que deixou que aquele jovem resolvesse não participar de determinada atividade. E a principal construção é quando esse jovem percebe que ele não é amado, que ele não pertence àquele grupo. É óbvio, porque líderes que conseguem estabelecer uma conexão com o jovem, os jovens o seguem para todo lado. A gente vê todo dia, né? As crianças seguem para todo lado, a gente vê todo dia. E aí eu coloco a culpa na vítima. Eu silencio a vítima, porque é mais fácil eu não ver o erro. É mais fácil eu apoiar quem está errado para que eu não me conserte. E eu lembro que quando eu vi aquela conversa, eu falei para aquelas pessoas, eu disse, todos vocês aqui são bons pais. Vocês realmente abandonariam os seus filhos só porque o seu relacionamento conjugal não ia seguir para frente? Ah, não, ah, não, ah, não. E como vocês aprovam esse comportamento em outra pessoa? Então, é, existe uma regra que todos nós conhecemos, que é a regra das três peneiras, né? Que é atribuída ao filósofo Sócrates. E ele fala assim: se você tem algo a dizer e não é verdadeiro, nem é bom, nem é útil, por que dizer? Para você se sentir melhor? Não, não é essa pessoa que nós queremos ser. Nós assumimos o compromisso de sermos uma bênção. Nós temos a promessa de que nós vamos ser uma bênção. Mas nós precisamos educar os nossos desejos. Você quer pertencer ao grupo, continuar com a conversa do grupo, quer se sentir melhor do que aquela pessoa? Ou você quer ser uma bênção? Ou você quer ser fiel à sua natureza divina? Você precisa escolher. E uma vez escolher, educar, falar sobre o que está errado para que você mude, né? Eu lembro uma estrutura, uma experiência que eu tive em que eu me chateei com uma pessoa e depois aquilo me pesou e eu falei, reclamei sobre ela. E aquilo foi um peso para mim durante algum tempo. E lá um dia eu sentei com essa pessoa e conversei e disse, olha, me desculpe, eu falei isso, isso, isso de você, eu acho que as pessoas já devem ter vindo te contar. E eu queria que você me perdoasse porque eu estava errada, eu não tinha o direito de falar assim com você só porque eu estava com raiva. E foi tão interessante que essa pessoa me falou assim, Carol, realmente algumas pessoas vieram me contar, mas eu quero te contar um segredo. Eu respeito você. E se você não tivesse vindo me contar, para mim eu dou nenhuma importância ao que as pessoas falam a respeito de outras pessoas. Eu me importo com o que você fala, diretamente para mim. O que outras pessoas vêm me dizer que você falou, eu não ouço, eu não me importo. Veja como a gentileza, o respeito, mesmo quando eu não tive esse respeito e essa gentileza com essa pessoa, como é um dom de Deus. Como elimina o erro e elimina a discórdia. Como é importante nós não ajudarmos os outros a pecarem, a se comportarem de maneira vergonhosa, ouvindo o que eles têm para falar
mal em relação aos outros. Não deixe que as pessoas errem. Diga a elas, eu não quero ouvir. Se você tem essa opinião sobre essa pessoa, converse com a pessoa, resolva. Vamos resolver as coisas, não vamos criar mais problemas. É essa pessoa que nós queremos ser, a que ajuda o outro a não errar. E a que mantém de pé o respeito por aquele que virou alvo do comentário. Então, para nós terminarmos essa nossa conversa de hoje, eu trago para vocês uma canção do programa dos jovens, eu já não me lembro de que ano é, que se chama Seu Nome com o Meu. Eu lembro uma vez eu estava voltando para casa do templo e eu coloquei a playlist dos jovens e eu nunca tinha ouvido essa canção. E eu fiquei é, sinceramente tocada. Ela fala assim: eu listei os erros que eu já fiz, tudo que já me fez infeliz. A gente sabe no que a gente destrói o nosso compromisso, né? Onde a gente pisa na bola. A canção diz: justiça a me procurar, ou seja, eu tinha clareza sobre o que eu merecia em relação àqueles erros que eu fiz. O perdão longe de me achar. Aí ele veio entre mim e o meu fim. Ele veio entre mim e minha dor pelos erros que eu cometi. Ele veio entre mim e a minha falta de esperança. E viu tudo que era contra mim, até a minha própria culpa, né? Os dedos apontados dos outros, apontando minhas fraquezas e o meu próprio pesar, a minha própria culpa. E na corte, essa parte aqui é fantástica, e na corte onde o réu era eu, escreveu seu nome com o meu. Essa letra fala sobre a capacidade que o Salvador tem de ser um intercessor voluntário. E para ser uma bênção na vida de alguém, a gente precisa aprender a ser esse intercessor voluntário, que é aquela pessoa que entra entre a culpa e o apontar de dedos e defende a pessoa que está na situação de vulnerabilidade, a pessoa que errou ou a pessoa que está perdida. Esse é o intercessor voluntário. Esse é o legado da verdadeira pessoa bênção. Esse é o legado do Salvador. No trato, ele se coloca fisicamente e espiritualmente no lugar de perigo. Ele não espera que a vítima ou o pecador resolva o problema sozinho. Ele se interpõe entre a pessoa e as consequências fatais. Ele tem um olhar empático e abrangente. Viu tudo que era contra mim. Diferente das pessoas e de mim e de você, que muitas vezes focam apenas no erro cometido. Jesus analisa o cenário completo. No trato, ele tem a qualidade de enxergar as circunstâncias. Ele vê as pressões, as dores e tudo que trabalha contra o indivíduo. Ele não apenas olha para o ato, mas para a luta da alma. A música descreve um cenário jurídico, justiça versus perdão. Mas Jesus muda a dinâmica do tribunal. No trato, ele não age como um juiz severo, como a maioria de nós, que aponta o dedo, mas como um advogado que assume a causa da defesa. Ele entra no ambiente de um julgamento da pessoa para oferecer suporte e não aumentar a condenação. Essa é talvez a qualidade mais milagrosa citada na letra. Lembra que quando Madre Teresa de Calcutá fala sobre que nossas palavras podem criar verdadeiros milagres? A disposição de compartilhar a identidade e a responsabilidade. No trato, ao unir seu nome ao nome do réu, ele está dizendo: o que conta para ele, conta para mim. Ele remove o estigma da solidão no erro. Quantos nós estamos habituados a dar as costas às pessoas só porque elas erraram? Só porque elas estão se enganando, porque elas estão confusas. E o Salvador quebra esse estigma,
quebra essa falsa crença de que o momento do erro é o momento que a gente tem que dar as costas às pessoas. Ele está dizendo: o que conta para ele é para mim. Ele valida a pessoa a associar a sua própria perfeição ao nome de alguém que só via erros e infelicidade. Então, para terminar nossa conversa de hoje, eu gostaria de dizer que eu aprendi que nós podemos moldar nossos desejos e aprendermos com ele a sermos uma bênção. Podemos educar esses nossos desejos. E vamos começar com eliminando esses três comportamentos. Podemos, com paciência e tempo, nos tornarmos mais do que somos, nos tornarmos mais parecidos com o nosso potencial e com nossa herança como filhos de Deus. Espero vocês na próxima semana. E esse é o meu desafio dessa semana, que nós possamos barrar e educar os nossos desejos e trocar comportamentos menores e vergonhosos por comportamentos mais elevados, mais bondosos. Até a próxima semana.